Oi, eu sou o Senkam e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que eu parei pra pensar outro dia. Sobre um período que muitos de nós pode dizer que foi a melhor fase dos animes, ou pelo menos a mais marcante para a minha geração. Foi lá no ano de 2015. Pensa comigo, tivemos gigantes como One Punch Man, Monogatari e Overlord e muitos outros animes. Não sei vocês, mas eu lembro 2015 como um dos melhores anos para maratonar anime. E tem mais, foi nessa época que os famosos clichês dos animes surgiram. Contudo, vocês não se lembram? Foi por ali que a gente viu vários dos clichês mais conhecidos ganhando força. Tipo, o personagem bobo e gentil, o protagonista com um passado trágico, ou aquele que era um Zé Ninguém e teve um chamado para aventura. E a lista não para por aí, né? Mas tem alguns em especiais que eu queria destacar. O protagonista que é fraco, mas na verdade é forte. A clássica personagem de tsundere que gosta do protagonista, mas não admite de jeito nenhum. Bom, o que eu tô querendo dizer é que nessa época eu adorava assistir esses animes cheios de clichê. Não importava o quão exagerado ou sem sentido fosse, eu curtia na época. Mas claro que o tempo passa e nossos gostos mudam. E comigo não foi diferente. E agora eu sou o total oposto, eu não suporto ver um clichê. E também, meio Satanás. O que é uma pena, porque fica difícil de assistir muitos animes daquela época. E isso até eu achar um anime que, além de ter vários clichês da época, soube usar eles na medida certa. Então, meu amigo, puxa uma cadeira e se acomoda, porque hoje eu vou contar pra vocês sobre esse anime. E como os clichês usados na medida certa pode fazer um anime incrível. Hoje nós vamos falar de Hakodai Kishi no Cavalry, ou em português, o cavaleirismo de um cavaleiro fracassado. Isso não é empolgante? A primeira coisa que eu quero falar é que, por alguma razão, Hakodai Kishi no Cavalry, por algum motivo, escapou do meu radar na época de lançamento. No entanto, ele continua aparecendo nas minhas recomendações, quase como um convite irresistível para assisti-lo. E que bom que eu assisti recentemente. Mas aí você pode estar se perguntando, o que esse anime tem de diferente? Em essência, ele é um produto da sua época, então ele tem todos esses clichês que vocês já estão acostumados. Contudo, há uma nuance que o difere dos outros. Para vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia. Imagine aquele arroz e feijão que você come todo dia. Ele é normal, não é? Mas às vezes não tem aquele dia que o arroz e feijão tá o melhor que você comeu, então é como se fosse esse anime. Apesar dos clichês, ele executa eles de uma maneira muito boa. A história do anime se passa em um mundo onde existem os cavaleiros, pessoas que nascem com poderes variados, geralmente invocando armas como espadas. Nosso protagonista Ikki é o arquétipo do Zé Ninguém, sabe? O rejeitado, o último a ser escolhido, a ovelha negra, sem amigos, sem namorada, sem futuro, sem casa, tipo Naruto. Ai, tomar no cu, miséria. E ele estuda, ou melhor, ele deveria estudar em uma escola de cavaleiros. Só que nessa escola ele enfrenta muito preconceito, até mesmo do diretor que proíbe ele de assistir a aulas. Então, o que ele tá fazendo ali, né? A discriminação é nítida nessa escola. Nesse anime, as pessoas tratam uns outros conforme o seu grau das suas habilidades. Então, quanto mais forte a pessoa, mais bem você vai ser tratado. Não é exatamente uma hierarquia, mas é nítido que nesse mundo eles têm um preconceito com gente que é muito fraca. Um clichê clássico que acontece é quando o Ikki abre a porta do quarto na hora errada, flagrando a co-protagonista, a Stella, se trocando. Você sabe como é, né? Como de sempre, é aquela história de não sei o que, seu pervertido e esse tipo de coisa. Só que a discussão fica acalorada e eles são levados até a diretora, onde eles decidem que vão resolver essa questão na base do duelo. A Stella é o oposto do Ikki. Ela é uma princesa de um país estrangeiro, considerada a mais forte da sua nação. E isso nos leva a outro clichê, a garota desprendida, arrogante, prepotente, que nunca perdeu na vida. Certa da vitória, a Stella aposta que quem perder se tornará o escravo do outro. Por ela ser de um alto escalão e o Ikki ser de um baixo escalão, ela acredita que a derrota é impossível. Só que, contrariando as expectativas, Stella perde.
E o poder que o protagonista tem é muito roubado. O poder dele lembra a bancada do Ichigo de Bleach, sabe? É uma habilidade que lhe permite aumentar seus atributos físicos por até 1 minuto, mas que só pode ser usado uma vez por dia. Mas a melhor parte da sua habilidade é que ele pode condensar esse poder. Quanto menos tempo ele usa, mais forte ele fica. É assim que ele vence a Stella, mas esse esforço o leva pro hospital. Confusa, a Stella pergunta pra diretora por que se o Ikki é tão forte, por que ele tá num rank tão baixo? Então a diretora explica que nesse mundo, para avaliar o nível da pessoa, eles têm uma máquina para fazer isso. Só que essa máquina não consegue avaliar a habilidade do Ikki, então ela considera ele fraco. Tudo por culpa da máquina. ランクとはブレイザーとしての能力を評価するものだ。実践力、つまり剣術や体術は評価項目に存在しない。現状、黒金を評価できるシステム自体が存在しないんだよ。 E como ninguém lhe dá a oportunidade de mostrar sua força, ele permaneceu ignorado e ficando em um rank baixo. E somente com essa nova diretora, que ela sabe da situação dele, que ele pôde finalmente assistir às aulas. E aqui surge outro clichê, o desejo do protagonista de provar o seu valor aos outros e principalmente ao seu pai que o rejeita. E um anime de luta não é um anime de luta se não tiver um torneio, não é? Que é aqui, onde o protagonista pensa que se vencer, ele finalmente vai provar o valor pro seu pai. Só que aí vem uma parte um pouco polêmica, sabe? É importante notar que o anime aborda um tema polêmico de incesto entre irmãos. É, isso mesmo. Que isso geralmente é bem visto, né? Não sei porquê. Mas o que é isso? Era disso que eu estava falando. A irmã dele é doida por ele, mas pelo menos ela apoia ele nas coisas que ele faz, né? E ela também é contra o próprio pai que rejeita o irmão, então não é tão ruim assim. E por incrível que pareça, surpreendentemente, essa história dos dois irmãos é bem trabalhada dentro do anime, sem parecer gratuito, que nem outros animes que tem essa mesma situação, só que não tem explicação nenhuma. E o interessante é que ela meio que vê a Stella como um rival amorosa do irmão, que nossa, isso é estranho pra caramba. Só que tem uma cena no anime onde cai a ficha dela que é a Stella que pode fazer ele feliz como mulher, não ela. Mesmo ela sendo a irmã dele que pode apoiar ele em várias coisas, tem certas coisas que ela não pode fazer, certo? Certamente que sim. Ao longo do anime, Ikki conquista o reconhecimento que tanto almejava. Ele enfrenta o próprio pai que o desaprovava e inicia um relacionamento sério com a Stella. Eles começam a namorar por volta do 4º episódio e ficam noivos no final, e isso é impressionante. Geralmente os animes não desenvolvem o romance até o final. E pela primeira vez, minha gente, eu gostei de uma tsundere. A Stella é muito legal. Ela tem camadas, é divertida, é cativante, fugindo dos estereótipos rasos encontrados nas tsunderes atuais, sabe? Ela tem camadas, como cebolas. Fedem. Sim. Não! O Ikki também é um personagem bem desenvolvido. Eles trabalham muito na parte que eles mostram que ele é esforçado desde pequeno. Ele derrota muitos oponentes sem sequer usar seus poderes. E teve um momento no anime que ele percebe que não precisa da aprovação do pai para ser feliz, que é muito bom. Apesar dos esforços do pai de Ikki para impedir que ele vença o torneio, porque segundo ele vai trazer desonra pra família, alguma coisa assim, uma viadagem dele, esse corno, ele chega até prender ele e deixar ele vários dias sem comer. Só que nesse dia Ikki consegue chegar a tempo para a luta final. E a cena de todos na escola esperando ele, torcendo por ele, é muito emocionante. Foi aí que ele percebeu que ele conseguiu o reconhecimento que ele tanto almejava. E aí vem a melhor cena do anime pra mim. Na luta final, o Ikki condensa seu poder em apenas 1 segundo para garantir sua vitória. E foi um momento incrível e impactante. Só veja. 自分が人より劣っていることも、劣っているならかき集めろ、至らないなら振り絞れ。1分もいらない、1秒あれば十分だ。魂を研ぎ澄ませ、駆け抜けろ、極限の一瞬を。 Em resumo, Rodakishi no Cavalry é um anime peculiar, tanto para a época quanto nos dias atuais. Foi o único anime que me proporcionou a mesma sensação de estar assistindo um anime na infância. Ele consegue explorar muito bem os clichês e trabalhar situações e personagens de forma eficaz. A primeira temporada tem um arco fechado e é bem satisfatório, com Ikki realizando seu sonho e ficando ao lado da garota que tanto amava, e anunciando isso pro mundo. O cara tem culhões. É uma pena que não haverá continuação, a obra enfrentou muitos problemas nos bastidores na época.
época e não alcançou o sucesso esperado, mas felizmente a primeira temporada fecha um arco narrativo completo. Não precisou de 400 episódios que nem Naruto para concluir alguma coisa. Bom, gente, então é isso, é tudo que eu queria falar e compartilhar sobre esse anime para vocês. E se você chegou até aqui, que tal você deixar o like e se inscrever no canal, hein? E não se esqueça de deixar aquele comentário. Bom, então é isso, obrigado pela sua atenção, até a próxima, fui!